emoção é o futebol. Vem com a gente, está no ar. 30 do segundo tempo, dentro e fora de campo. Tem muita informação, debate, opinião. Um time de comentaristas e torcedores entra em campo. Venha com a gente, 30 do segundo tempo. Saudação pessoal, estamos na área, no ar e nas redes para mais um vídeo do canal 30 do segundo tempo, sua mídia alternativa para ouvir e comentar sobre futebol. Aqui as opiniões são autênticas e sinceras, pois nosso time é formado por comentaristas independentes e torcedores apaixonados. Então se você é como nós, venha com a gente dar uma força se inscrevendo no canal, dando um like no vídeo, faça seu comentário, se concorda ou discorda aqui das análises. Nos ajude a dar relevância aí no canal no YouTube. Não te custa nada e nos auxilia muito aqui. Hoje é sexta-feira, dia de ressaltar a Copa do Brasil e o destaque da semana foram os jogos difíceis que fizeram os favoritos. Nem todos conseguiram fazer bons jogos e teve até surpresas e zebras. Eu sou o José Cochonovos comentando no quadro Subindo na Copa. Bom, vamos lá para o vídeo. Bom, ao contrário do que eu disse, quando saiu os sorteios, não teve moleza para os favoritos, podemos dizer que tivemos aí 2 zebras e apenas um time passou o carro. Os demais foram todos jogos difíceis e muitos favoritos tropeçaram, que pode até complicar eles aí para a classificação, Os jogos começaram na terça-feira, o Fluminense Internacional, Fortaleza, o Galo e o São Paulo tropeçaram, na minha opinião, aqui, porque eles eram considerados os favoritos e jogam na primeira divisão. Fluminense, São Paulo e Inter jogaram em casa e venceram só por um gol de diferença. Então, jogando em casa, era para ter feito um bom resultado, não fizeram. Um gol só de diferença, o outro time pode fazer também um gol só não é difícil de ser feito. Então, a Aparecidense, o Retrô e o Maracanã, que jogaram com o Fluminense Internacional Fortaleza, pode dar uma surpresa, Bom, daí também o Galo e o Lion ali jogaram fora de casa, mas empataram contra o Maringá e o Retrô, Então, aí eu falei que nem o São Paulo jogou com o Náutico. Desculpa, o Náutico também ganhou de um gol de diferença. Então pode dar. Então que jogou o Maringá e o Retrô, que jogaram contra o Atlético Mineiro e o Fortaleza. Bom, aqui destacar aqui nesse jogo do Maringá e do Galo que teve um pênalti ali que nos últimos minutos que foi uma vergonha, que não foi ter dado. Aquela justificativa que o árbitro deu não me convenceu, não convenceu muita gente aí. Ficou meio manchada aí essa classificação não, esse jogo aí do Galo, O Maringá podia ter saído na vitória e agora mais um empate ainda, jogou muito bem, então pode dar, porque o Galo jogou com força máxima, tudo, mas então tropeçaram, porque empatar, o Galo tá na primeira divisão, tem um elenco muito caro, o Maringá na terceira, é de tropeçar, Bom, na quarta-feira tivemos aí a primeira zebra, na minha opinião aqui, foi a derrota do Grêmio pro CSA, 3-2, afundando ainda mais o tricolor gaúcho aí na crise. Os demais jogos da quarta-feira, tirando o Botafogo, que atropelou o Capital, jogou em casa e praticamente garantiu a classificação, pois que ganhou de 4-0. E os demais jogos da quarta não teve nenhum passeio, assim, mas foi confirmado os favoritismos, Então, assim como um pouco na terça, não foi tanto, mas porque os demais jogos porque o Bahia, o Palmeiras, o Corinthians venceu as partidas, Por coincidência, os 3 venceram por 1-0 e as vitórias foram como visitante, Então, aqui a diferença do que eu disse da de terça, porque o time venceu também por 1-0, mas jogaram fora. Então, em casa, a força é mais forte de Bahia, Palmeiras e Corinthians. Então já acho que deram um grande passo aí para a classificação. Acho muito difícil o Paysandu, Ceará e Novo Horizontino reverter esse placar jogando fora de casa. Então foi um jogo difícil também, 1-0 só não quer dizer nada, mas mais vantagem, Na quinta teve mais tropeço aí, o Vasco empatou contra o Operário por 1-1, também com pênalti polêmico não marcado para o Fantasma. Eu acho ali, no caso lhe daria o pênalti, É discutível, Mas polêmico, Mas para mim eu daria esse pênalti aí.
Vou destacar aqui que o Operário eu já havia destacado que o Operário seria um adversário muito difícil pro Vasco, né? E o jogo de volta também não vai ser moleza pro Vasco, não. O Vasco não tá bem, tá com problema de técnico aí, então pode dar uma surpresa que eu ainda apostaria nessa zebra aqui do Operário. O outro jogo também que tropeçou foi o Atlético Paranaense. Por mais que o Atlético não esteja na primeira divisão, mas é um time mais forte, ele recém caiu. Então esse empate de 0-0 contra o Brusque é um tropeço, na minha opinião, aqui do Atlético Paranaense. O Brusque tem uma defesa muito sólida, tomou poucos gols agora até na temporada. Era previsto que ia ser um jogo difícil, mas assim, o Atlético tinha que passar. Tem o jogo de volta, não tem nada perdido, mas como tem essa questão do Brusque, que é um bom defensor, então pode levar para os pênaltis, e no pênalti tudo pode acontecer, né? E o Furacão ainda vem pressionado, também já vem desde a queda do ano passado, então se começar a não definir logo no começo o jogo de volta, a torcida vai ser contrária e pode dar também aí uma zebra nessa classificação. Falando de zebra, o outro, como eu falei, pode dar zebra aqui, né? Pior do que Vasco e Atlético que jogaram fora de casa foi o Santos, que também empatou, mas estava jogando em casa, né? Contra o CRB. Então, um empate em casa, Santos com o CRB, um tropeço aqui, quase beirando a zebra. Eu vi esse jogo aqui e para mim o CRB foi melhor o jogo todo. Não merecia a derrota, não dá para dizer que merecia a vitória também, porque o grande destaque do jogo foi o goleiro santista Brazão, que pegou até um pênalti lá no final do jogo. Então, não dá para dizer, porque teve a chance de vencer o CRB, então não dá para dizer que foi injusto, mas perder não seria. E foi um tropeço do Santos, que estava impressionado, mudança de técnico, complicado. Como eu disse, o CRB jogou muito melhor que o Santos esse jogo aqui. E, bom, outra zebra aí pra mim, que eu falei que tinha duas zebras, foi a vitória do Criciúma frente ao Red Bull. O Red Bull tá lá nas cabeças da primeira divisão e o Criciúma não tá bem na Série B, mas ganhou de 1-0, jogando lá em Santa Catarina, né? Ainda acho que foi uma zebra essa derrota aí e foi um bom resultado pro Criciúma, pode dar uma zebra na classificação. Também na quinta tivemos o Flamengo, sofreu para vencer por 1-0 o Botafogo da Paraíba, jogando lá no Maranhão. Sofreu, mas venceu, né? E também encaminhou a classificação. Em casa, o Botafogo da Paraíba acho que não consegue reverter esse placar. E para encerrar, outro time que para mim encaminhou a classificação foi o Cruzeiro, que foi bem, venceu por 2-0 o Vila Nova. O Vila Nova que é destaque da Série B. O Cruzeiro está oscilando, né, no Brasileiro, vem mal na Sul-Americana, e o Vila Nova está bem, que como falei, destaque, né? Achei que poderia complicar a Raposa, mas não foi isso que aconteceu, não. O Cruzeiro se impôs, então é isso aí. Se impôs, conseguiu essa boa vitória, acho que em classificação, encaminhou a classificação aqui. Não acho que o Vila seria o que o empoderava do futebol para mudar essa do Vila. Bom, é isso aí, né? Foi uma boa rodada aí da Copa do Brasil. Os times não favoritos jogaram muito bem, me surpreendeu, competiram bem, dando aí esperanças aí a uma classificação. Todos os times, tirando ali, eu acho que o Capital, que isso não vai dar, e vai ter que contar com o imponderável Vila Nova. O restante aí tá em aberto, porque a diferença de um gol só ou empate é bem interessante, pode dar, né? O jogo de mata-mata é isso. Bom, então, o destaque também aqui que na terceira fase dificilmente acontecia isso, né? Então, outros anos não vi a terceira fase sempre era time passando por cima, então tá sendo interessante nessa parte. Bom, se chegou até aqui, então faça seu comentário, diz aí se vamos ter o zebra ou não nessa fase, tomara que sim. Não deixe também de dar o seu like ou dislike se você não concorda aqui no vídeo. E se inscreva no canal aí para ajudar aí a ainda mais subirmos na Copa. Um abraço.